Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Vai estar escrito bem assim: Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. De onde foi que a vida surgiu? Você já se perguntou isso? Aonde foi que a vida teve o seu início? Nós, no princípio da nossa existência, somos células germinativas que carregam informações genéticas, os espermatozoides. No encontro com o óvulo, ele fecunda, e esse entrelaçamento de célula germinativa com o óvulo fértil vai dar início, um pontapé inicial, a um estágio de evolução, que vai durar aproximadamente 9 meses. Em que momento dessa existência, em que momento de tempo a vida tem o seu começo? Deus é a fonte de toda a vida. Nós aprendemos até aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, como eu já mencionei várias vezes, flui um rio de Deus da água da vida. Deus emana vida de si mesmo. O Espírito Santo na criação, ele emana vida de si mesmo, preenchendo o universo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós conhecemos as três pessoas divinas, as três pessoas em um único Deus, atuando na criação, emanando de si vida. Nós conhecemos aqui na carta de João a trindade da vida. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Isto é acima do conceito de existência. É isso que João está dizendo. Quando ele fala céu, ele diz sobre o conceito de existência, além das paredes da nossa dimensão. No entanto, quando ele fala, e são três os que concordam, os que dão testemunho na terra, ele está dizendo dentro do conceito de existência: o Espírito, a água e o sangue. Esses dão testemunho dentro do conceito de existência, ou seja, a emanação vem sobre o conceito para dentro do conceito. É assim que Deus trabalha. A existência flui a partir dele, a vida emana a partir dele para dentro do conceito de existência. Ou seja, o Espírito, a água e o sangue são a trindade da vida. Vamos entender como esses três elementos se conectam diretamente com Deus dentro do conceito de existência. Eles são o ponto de ligação entre nós, a criação, e o Criador. Afinal de contas, o propósito de Deus em nos criar foi para constituir um relacionamento. De onde foi que a vida surgiu? Biologicamente falando, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer a engenharia reversa de tudo aquilo que a gente conhece sobre o que nós denominamos vida.
Não existe uma definição exata para a vida. Aquela que mais se aproxima seria o conjunto de circunstâncias que mantém um organismo em plena atividade. Na verdade, a ciência, ela por mais que identifique a existência do conceito de vida, não existe uma explicação para a vida. Você não pode definir precisamente o que é vida. Nós não entendemos esse conceito em sua profundidade. A Bíblia, no entanto, ela vai pintar esse quadro que existe desde que Deus criou o mundo. Deus, ele é o autor da vida. Nós vamos entender biblicamente, teologicamente, antropologicamente, cientificamente, biologicamente o que é vida. Para entender a engenharia reversa da biologia de organismos complexos, a gente tem que estudar o conhecimento de trás para frente. E funcionaria mais ou menos assim. Nós somos compreendidos por sistemas de organismos complexos. O que seriam esses sistemas que formam os organismos complexos? Por exemplo, nós temos o sistema digestivo, que nada mais é do que órgãos separados que, quando atuam em conjunto, formam um sistema digestivo. Temos o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e assim por diante. Cada órgão com a sua funcionalidade distinta. Eles se unem formando um sistema. Temos o sistema respiratório, seguindo o mesmo conceito. São órgãos distintos atuando em conjunto que formam o sistema respiratório. Esses sistemas, quando eles se unem, formam um organismo complexo. Se você trazer a engenharia reversa um pouco mais para trás, do que são feitos cada órgão separadamente? São tecidos formados por células. É aí que a mágica acontece, porque cada célula que existe em nós, cada célula que nos define, elas carregam informação genética. Essas informações contidas na célula vão definir o funcionamento de cada órgão. Cada célula, ela faz uma cópia de si mesmo, e no ato de fazer uma cópia, essa cópia se desprende, formando duas células distintas que vão atuar em grupo para formar um órgão específico. As nossas células são formadas por moléculas. As moléculas são formadas por átomos. Os átomos são formados por partículas subatômicas e assim por diante. Até agora, no nosso estudo, a gente vem estudando sobre átomos e moléculas. Mas agora a gente passa para o reino celular, aonde a mágica da genética acontece. Genética, o sentido original dessa palavra é fazer nascer. Esse é o sentido original da palavra grega genética. Ela tem a mesma definição de gênese. São palavras derivativas. Elas dão o sentido de origem. Quando você estuda genética, você tenta entender a gênese daquilo que nos define. Aonde entra o conceito de vida na genética? Por exemplo, o que nos diferencia dos animais? Nós somos seres com capacidade cognitiva complexa. Nós temos uma psique muito mais avançada que dos animais. No entanto, a gente tem sistemas de comunicação. Eu falo com você através de gestos, através de palavras. Nós desenvolvemos um vocabulário complexo para poder nos comunicar uns com os outros. As nossas cordas vocais, elas atuam vibrando, produzindo frequências sonoras, e assim, quando nós dizemos uma palavra no idioma do país em que nós vivemos, uma pessoa semelhante a nós, ela vai nos compreender.
diferentemente dos animais. Os animais não têm uma capacidade cognitiva tão complexa quanto a nossa. No entanto, mesmo assim, é muito complexa. Os animais também se comunicam através do cheiro, através de sons específicos. Os cachorros, eles se comunicam sim através do latido. No reino animal, cada espécie tem a sua maneira de se comunicar entre si. Espécies se compreendem. Estudos sobre evolução, sobre o comportamento dos animais, eles explicam que os macacos, eles têm uma capacidade cognitiva superior à maioria dos outros animais. Os macacos, eles criam sistemas de comunicação que cada grito, cada grunhido que eles derem, cada grito que eles derem vai significar uma coisa. Um grito pode significar que um encontrou uma árvore com fruta. Um grito pode significar que tem um leão vindo. Existem estudos que indicam que macacos têm malícia. Eles podem usar, por exemplo, uma estratégia para roubar a fruta de um outro macaco. Porque ele grita indicando que está vindo um leão, um leopardo, e o macaco que estava segurando a fruta que ele queria solta essa fruta e corre para se proteger. Então ele pega a fruta para ele. Existe sim uma complexidade cognitiva em cada animal, mas isso poderia definir vida. Afinal de contas, os vegetais são espécies de seres vivos que não emitem som, que não se comunica de maneira direta como os animais e em mais complexidade como nós. No entanto, eles são sim seres vivos. Eles têm uma atuação específica na natureza. Os vegetais, eles absorvem a luz do sol, produzem a fotossíntese, eles produzem oxigênio, eles sugam a água, eles assimilam a água em sua raiz, se fortalecem, ou seja, eles têm sim uma carga genética que define um certo comportamento. No entanto, será que a vida ela é definida por comportamentos particulares? Será que pelo fato de nós termos intrincado no nosso código genético um tipo de comportamento específico pelo qual nós atuamos define vida? Será que as pedras, pelo fato de não terem um código genético em sua gênese e não terem um padrão de comportamento definido, os torna seres não vivos, assim como os elementos em geral, a terra, o ar, o fogo, a água? Será que nós definimos vida a partir de um código genético que define um padrão de comportamento? O que será que é vida, afinal? Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra feita, em João capítulo 7, versículo 37, Jesus ele diz: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. E isso vai casar, vai apontar para Apocalipse 22:1, quando João tem uma visão em que ele enxerga um assentado no trono. E a partir deste a partir de Deus, que ele não soube precisar a sua identificação. Então ele diz um assentado no trono. Isso em Apocalipse capítulo 4. Mas em Apocalipse 22, complementando, João ele disse: Eu vi rios de água viva que fluíam do trono de Deus e do Cordeiro. Fluíam do trono de Deus. E a mesma promessa aliás, a mesma visão que João tem, vinda a partir de Deus, Jesus ele faz para nós. Quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus ele prometeu que nós
temos uma ligação com o Pai que é única. Nossa ligação com Deus é diferente de qualquer outro ser considerado vivo. A nossa ligação com o Pai, ela é única. Ela é tão única que o próprio Deus, para nos salvar do jugo do pecado, ele veio a este mundo, encarnou na pessoa do Filho e morreu pelos nossos pecados, cumprindo o plano de redenção e nos religando a Deus. Portanto, nós entendemos que a vida é uma emanação de Deus. Deus, ele define vida. É Deus quem determina aonde começa a vida e aonde ela termina. Esse conceito de vida emana dele, é uma dádiva que ele nos oferece. Quando Deus cria o mundo, no primeiro versículo de Gênesis, pela sua onipotência, Bará, ele traz à existência aquilo que não existia, emana dele tempo e espaço. Ele fundamenta a existência dentro dessas duas leis. E qual o propósito de Deus? Ele vai emanar vida de si mesmo, porque é dentro desse conceito que Deus se relaciona. O Espírito Santo, quando deu uma forma a si mesmo, quando deu uma imagem, quando construiu um molde, e Deus ele habita esse molde, o Espírito Santo se entroniza nessa forma para que dessa maneira ele fosse introduzido ao conceito de existência. Ele se apresenta à sua criação. Agora que Deus tem uma imagem, um semblante, nós podemos identificá-lo, nós podemos reconhecê-lo, nós podemos usar os nossos sistemas cognitivos para poder senti-lo, se relacionar com ele. Mas Deus ele atua na criação através da pessoa do Espírito Santo, preenchendo o universo. E assim, o propósito de Deus, ele vai encontrar o seu ápice na criação da vida. Deus se relaciona com vida. 10 bilhões de anos depois do Big Bang, quando o arquétipo de Cristo se apresenta e dá origem à expansão do universo, 10 bilhões de anos depois, o sistema solar ele está feito. Deus ele vai inaugurá-lo. E então, o primeiro ser vivo vai se manifestar no planeta Terra. O planeta Terra, que se classifica, que se destaca por estar na zona habitável do sistema solar, vai produzir vida. E alguns elementos foram necessários para que a vida fosse possível aqui. Tudo isso deterministicamente. Mas Deus regeu todos os acontecimentos. Ele fez todos os cálculos para que tudo culminasse nesse ponto. Então, dentro do planeta Terra, a água dos oceanos morna, servindo como útero, vai proliferar vida. E de que maneira Deus introduz vida dentro do conceito de existência? 1 João, capítulo 5, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo é porque Deus ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.